Olá, eu sou a discente Marcela Cristiane Venturelli e estarei tratando do tema síntese de lactato de etila mediante catálise heterogênea cinética química. Meu orientador é o professor e doutor Vitor Renan da Silva. O lactato de etila é um composto biodegradável, sendo considerado um solvente verde e tem um papel importante nas indústrias de alimentos e farmacêutica, sendo que é fundamental para projetos de reatores devido ao seu cunho sustentável. Nós trabalharemos com a cinética homogênea e a heterogênea, sendo na homogênea realizada por reação de Fischer. Os objetivos: avaliar o potencial catalítico das reações autocatalítica e reações catalisadas por ácido sulfúrico, sílica sulfonada, argila mineral e Amberlist. Então, determinar um modelo cinético que melhor se ajuste aos dados experimentais. Com isso, nós variamos, no procedimento experimental, as temperaturas de 50 a 70 graus Celsius, porcentagem de catalisador de 10% e a razão molar entre etanol e ácido lático sendo de 1 para 1. Os modelos cinéticos foram esses 4 mostrados aqui, sendo irreversível e reversível, Langmuir-Renshaw, L. E também nós utilizamos a otimização paramétrica da ferramenta do Solver, encontrada no Excel, com o método de solução GRC não linear. Os modelos, nós vemos essa modelagem matemática, dessas equações da taxa, em que foram realizadas, e para calcularmos a taxa, nós utilizamos o método matemático de Euler, e assim calculamos posteriormente o valor da conversão teórica do ácido, sendo que foi comparado com o valor da conversão experimental e assim calculado o erro. Para tal, aqui nós temos a tabela da conversão da autocatálise, percebemos que o valor da conversão não é muito alto, então não é muito relevante e nem muito eficiente. Com o parâmetro comparativo, nós vemos que quando a reação é catalisada por ácido sulfúrico, nós temos conversões maiores, por volta de 52%, sendo que a temperatura de 50 graus Celsius foi a escolhida porque as conversões de 60 e 70 graus Celsius foram quase os mesmos valores. Na tabela 3, nós vemos as constantes calculadas pelo modelo reversível, que foi o escolhido porque ele obteve menor erro, que foi o de 3,08%. O modelo irreversível calculado para as temperaturas foi maior, teve um erro maior do que o reversível. Com isso, para a sílica sulfonada, a gente não teve uma conversão satisfatória, porque o que nos sugere que a sulfonação não foi efetiva para a sílica, tornando-a inerte no meio reacional. Já a argila mineral teve uma conversão da ordem de 30%, contudo, tivemos uma restrição operacional, devido ao tamanho da partícula, houve perdas na filtração, isso gera um erro experimental. Neste gráfico, na nossa figura 1, nós vemos os pontos da conversão teórica em relação aos pontos da conversão experimental do catalisador Amberlist na reação de ácido lático em lactato de etila. Os pontos eles tiveram uma certa oscilação. Para a temperatura de 60 graus, nós vemos já uma menor oscilação, uma melhor congruência dos pontos em relação aos pontos experimentais em relação aos pontos teóricos. Já na de 70 graus Celsius, nós também vemos que os pontos experimentais convergem com os pontos teóricos, contudo, a curva já tem uma acentuação maior. Aqui nós calculamos os parâmetros de FI, que para podermos escolher qual o melhor modelo a ser utilizado. Sendo assim, para a temperatura de 50 graus Celsius, nós vemos que o erro associado ele é muito grande, considerando um parâmetro geral. É indevido para a situação tratada. Já de 60 graus Celsius, nós vemos que para o modelo irreversível, o erro associado ainda é elevado. Contudo, ao analisar os outros 3 modelos, vemos que o erro diminui consideravelmente. E vemos que o modelo reversível tem maior destaque. O parâmetro F tem um valor maior para o modelo reversível e o parâmetro I tem um valor mais negativo para o modelo reversível. Isso porque o reversível depende apenas de 2 parâmetros, enquanto o L-Riedel e Langmuir depende de mais parâmetros. E também os valores do erro dão pouca diferença acima do modelo reversível, mostrando sua efetividade. A mesma coisa acontece aqui no caso de 70 graus Celsius, o irreversível ainda parece um erro maior, mais acentuado, e para o reversível e os outros 2 modelos, L-Riedel e Langmuir, temos um valor ainda menor do erro, sendo a mesma consideração realizada no item anterior. Com isso, a cinética homogênea catalisada a 50 graus Celsius teve melhor êxito para uma previsão mediante o modelo reversível, por causa daquele erro que nós obtivemos de 3,08%, que foi menor que o reversível. Os resultados da sílica sulfonada, da reação autocatalítica e da argila mineral foram inviáveis para análise de modelagem, considerando as situações circunstanciais dos experimentos. E, para finalizar, a catálise heterogênea realizada com Amberlist teve melhor êxito para as temperaturas de 60 e 70 graus Celsius com o modelo reversível, porque o erro associado a ele é tão pequeno quanto os modelos de L-Riedel e Langmuir, apenas empregando 2 parâmetros. Muito obrigada.